se existissem palavras que, ao serem ditas, não apenas ecoassem no ar, mas abrissem portais invisíveis dentro da sua alma, e se houvesse afirmações que carregassem em si o sopro do próprio Cristo, capazes de dissolver a escuridão da dúvida e acender a chama da manifestação divina em cada manhã, o que aconteceria se você ousasse alinhar sua voz ao Verbo que se fez carne? Jesus disse: "As palavras que eu vos digo são espírito e vida." E é nesse mistério que repousa a chave que muitos têm ignorado. Imagine que cada amanhecer fosse um altar, e que suas palavras fossem oferendas lançadas diante do trono eterno. Não são meros sons, mas sementes espirituais que, quando ditas com fé, transformam-se em realidade palpável. Neville Goddard declarou: "A imaginação é Deus agindo em nós, e cada afirmação é um molde sagrado entregue ao oleiro celestial." Ao invés de iniciar o dia sob o peso da rotina, Jesus nos convida a começar em comunhão com a abundância do Pai. "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco." Mas há um segredo ainda mais profundo. Essas afirmações não são pedidos de um servo em necessidade, mas declarações de um filho consciente de sua herança. Wallace Wattles ensinou que a fé e o propósito são a chave de toda riqueza. E Jesus ecoou essa verdade quando afirmou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." As palavras que ele usava não descreviam falta, mas revelavam plenitude. O que aconteceria se você permitisse que sua boca fosse alinhada a esse mesmo padrão divino? No silêncio da madrugada, quando o mundo ainda não despertou, as afirmações tornam-se como flechas de luz lançadas no invisível. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra é seu cetro. E Jesus demonstrou esse cetro ao dizer a Lázaro: "Vem para fora." As afirmações não são meras repetições, mas decretos que perfuram o véu entre o visível e o invisível. Elas são lembranças sagradas de que dentro de você habita o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. E aqui repousa o mistério que poucos ousam encarar. Se as suas palavras moldam realidades, que mundos você tem criado com o que diz todas as manhãs? Quais universos têm nascido dos seus lábios? A cada afirmação feita em alinhamento com o Cristo, você reescreve sua história no livro da eternidade. Como ensinou Joseph Murphy, afirmações são declarações que a mente aceita como verdade. E Jesus, o Verbo eterno, já deixou um padrão eterno para que você não apenas fale, mas manifeste. Há um instante sagrado que antecede cada amanhecer, um espaço invisível, onde a alma desperta antes mesmo que os olhos se abram. É nesse limiar que o céu toca a terra dentro de nós, e é aí que as palavras de Cristo se tornam sementes que moldam realidades. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6:63. Imagine começar o dia não como alguém que busca fora, mas como quem desperta para a plenitude já habitando dentro de si. Pois a cada manhã, quando a respiração toca o corpo, o Espírito sussurra: "Você é filho amado, e tudo o que o Pai tem já é seu." Mas há um conflito oculto, um ruído antigo que ecoa em nossas entranhas. A dúvida de que talvez não sejamos dignos, a sombra que tenta nos convencer de que ainda precisamos conquistar aquilo que já foi consumado na cruz. É aí que a afirmação se torna espada, cortando entre verdade e mentira, luz e sombra. Florence Scovel Shinn disse: "A palavra é sua varinha mágica." E Jesus já havia revelado o mesmo mistério quando declarou: "Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido." João 15:7. Então feche os olhos e perceba. O que você tem repetido sobre si mesmo todas as manhãs? São ecos de derrota ou decretos de vitória? São memórias de escassez ou proclamações de abundância? Pois toda manhã traz a chance de alinhar-se com a verdade eterna. Neville Goddard escreveu: "Você se torna o que imagina ser." E Jesus confirmava em silêncio: "Se creres, verás a glória de Deus." Nesse espaço íntimo entre o silêncio e a fala, entre o invisível e o manifesto,
Algo acontece quando ousamos declarar como Cristo declararia, quando dizemos, eu e o Pai somos um. Quando proclamamos, tudo me é possível porque creio. Essas frases não são apenas repetições, são martelos que quebram cadeias, são chaves que destrancam portas, são águas vivas que fluem para dentro da alma sedenta. E talvez, nesse exato momento, você sinta dentro de si um arrepio, um sopro que não vem de fora, mas de dentro. É o testemunho do Espírito, lembrando que cada palavra de afirmação é um eco da eternidade. Cada manhã pode ser um altar invisível, onde você não apenas repete frases, mas ativa dimensões da sua herança em Cristo. Pois assim como o sol sempre retorna, sua fé pode nascer a cada dia mais forte, até que nenhuma escuridão ouse permanecer. Há uma força silenciosa que governa o universo, um pulso invisível que mantém estrelas suspensas no infinito e corações batendo no tempo exato. Essa força responde não ao desespero, mas à certeza. Jesus sabia disso quando disse, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. Não é uma promessa distante, é uma lei espiritual, tão real quanto a gravidade, mas infinitamente mais poderosa. Cada manhã, quando sua voz pronuncia fé, o universo inteiro se curva para obedecer. E ainda assim, a mente resiste. Um sussurro tenta convencer você de que é apenas uma ilusão, de que não passa de palavras ao vento. Mas não foram palavras ao vento quando o próprio Deus disse, haja luz. E a luz veio. Cada afirmação carregada de fé é um eco desse mesmo poder criador. Joseph Murphy escreveu, a imaginação disciplinada e sustentada é o começo de toda riqueza e de toda glória. O que você sustenta dentro de si no amanhecer é exatamente o que será tecido no seu dia. Agora, imagine Jesus acordando com você todas as manhãs, olhando nos seus olhos e declarando junto, eu sou o amado do Pai. Eu caminho em favor divino. Eu manifesto a abundância que já me foi dada, não como alguém tentando alcançar algo, mas como alguém despertando para o que sempre foi seu. É nesse instante que o coração se realinha, que o peso do impossível se dissolve e a confiança se torna uma respiração suave. O contraste é inevitável. Fé ou medo, entrega ou resistência. Você sente as duas forças disputando o seu centro interior, mas é na sua escolha de palavras que a guerra é decidida. Não são apenas frases que você repete, são decretos eternos que rasgam véus e redesenham destinos. Quando sua boca se abre e ousa declarar como Cristo declararia, os céus se movem, as sombras recuam e a vida responde. E talvez você esteja ouvindo isso e se perguntando, será mesmo que palavras têm tanto poder? O Espírito dentro de você já responde com um suspiro, sim, pois cada palavra é uma semente e todo jardim do amanhã nasce do que você planta hoje. Cada manhã é um solo fértil esperando que você semeie não a dúvida, mas a verdade. E quando você semeia como Cristo semearia, o impossível se torna inevitável. Dentro de você existe um santuário secreto, um espaço onde o céu toca a terra e onde o Espírito sussurra verdades que nenhuma circunstância pode apagar. É nesse lugar que as afirmações de Jesus ganham vida, não como fórmulas mecânicas, mas como rios de poder fluindo da eternidade. Quando ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, não estava apenas revelando quem era, mas também quem você pode se tornar quando alinha a sua voz à dele. Cada palavra que você pronuncia com fé se torna uma extensão desse eu sou divino. Mas quantas vezes você se cala diante das mentiras que tentam sufocar sua identidade? Quantas vezes a dor, a perda ou a escassez tentaram convencer você de que era pequeno demais, fraco demais, indigno demais? É nesse exato momento que as afirmações sagradas têm poder, não porque mudam Deus, mas porque mudam você. Neville Goddard dizia, assuma o sentimento do desejo realizado. Quando você afirma como Cristo afirmaria, está assumindo a postura de quem já possui aquilo que declara. Cada manhã pode ser uma ressurreição.
Não apenas o sol que se levanta no horizonte, mas a alma que desperta de dentro de você. Imagine começar o dia dizendo: eu manifesto a abundância do Pai, eu caminho na graça do Filho, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Essas palavras não são amuletos. São chaves que abrem portas espirituais já preparadas para você. É como se cada afirmação fosse um golpe de luz atravessando a escuridão acumulada em sua mente. E há um mistério aqui. Quanto mais você declara, mais você se torna aquilo que diz. Porque o universo não distingue entre o que você imagina e o que você vê. Ele apenas responde à vibração da sua crença. Florence Scovel Shinn ensinava: a palavra é o seu varinha mágica. Quando Jesus dizia: levanta-te e anda, ele não estava descrevendo um desejo, estava trazendo à existência uma realidade invisível. E a pergunta que ecoa em sua alma agora é: o que você ousa declarar nesta manhã? Você continuará repetindo as velhas narrativas de derrota ou ousará afirmar como o Cristo afirmaria? Porque a cada palavra, o jardim do invisível se move, as sementes respondem e o milagre começa a ganhar forma. Há uma guerra silenciosa dentro de você, entre a voz que insiste em lembrar das quedas e a voz eterna que o chama para ressuscitar em Cristo. É nessa encruzilhada da alma que as afirmações se tornam espada. A palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Cada frase que você proclama ao amanhecer é como uma semente lançada no solo invisível da eternidade, e cedo ou tarde ela brotará. Mas aqui está o segredo que poucos ousam enxergar. Jesus não afirmava esperando ver. Ele afirmava porque já via no Espírito. Quando multiplicou os pães, não pediu ao Pai, deu graças. Quando ressuscitou Lázaro, não suplicou, ordenou. O Cristo manifestava não pelo esforço, mas pela certeza de que a abundância já estava em suas mãos. Joseph Murphy declarou: afirme a bondade, a verdade e a beleza, e verá sua vida transformar-se milagrosamente. E você? Quantas vezes desperta repetindo os ecos da escassez? Quantas vezes deixa o primeiro pensamento do dia ser o medo do amanhã, ao invés da confiança no Deus que já providenciou tudo em Cristo? Cada manhã traz consigo uma escolha invisível: repetir a velha prisão ou abrir os lábios como quem acende o fogo sagrado do altar. Afirmações não são frases bonitas, são decretos que reprogramam a alma para alinhar-se com o que já foi consumado. Sinta o contraste. De um lado, as sombras que cochicham que não há saída. Do outro, a luz de Cristo que insiste em proclamar que você é mais que vencedor. E no meio, o silêncio divino, esperando que sua voz decida de que lado ficará. Ralph Waldo Emerson escreveu: um homem é o que ele pensa o dia inteiro. Mas Jesus foi além, mostrando que um homem é o que ele crê no coração e confessa com a boca. Então, feche os olhos agora e ouça o eco da eternidade. Filho amado, afirma o que já é teu. Não peças o que já te dei, apenas diga com fé, e verás o invisível se tornar carne diante dos teus olhos. O que você declara hoje será o amanhã que viverá. Há palavras que caem como pedras no coração e há palavras que florescem como jardins eternos. Quando Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Ele não falava em metáforas poéticas. Ele revelava um código espiritual que poucos ousaram decifrar. Cada afirmação é uma chave, cada palavra carregada de fé é um portal aberto para o invisível. Neville Goddard sussurrou através do tempo: assuma o sentimento do desejo realizado. Essa não é apenas uma técnica mental, é um reflexo do próprio Cristo que afirmava como quem já vivia no amanhã. A força não está em repetir como um ritual vazio, mas em encarnar cada palavra como se fosse sangue correndo nas veias, verdade gravada na essência. E quando o medo tenta gritar, a afirmação é um escudo. Quando a dúvida se ergue como um gigante,
A afirmação é a pedra lançada pelo Davi que habita em você. Florence Scovel Shinn dizia: as palavras que você usa moldam o destino que você vive. Jesus já sabia disso quando respondeu ao deserto com um simples: está escrito. Ali, no silêncio árido, ele nos ensinou que a boca alinhada ao Espírito se torna uma espada que nenhuma tentação pode resistir. Imagine então cada manhã você despertando e escolhendo não apenas levantar da cama, mas erguer-se como quem ocupa um trono. Cada afirmação que sai dos seus lábios é um decreto celestial, escrito não em papel, mas no tecido invisível da criação. O universo inteiro se curva à voz que ecoa em harmonia com a palavra de Deus. E no fundo, não é você quem afirma, é Cristo em você, o Espírito que intercede, que ora, que manifesta através de sua boca. O som da sua voz, quando carregado de fé, não é apenas humano. É o próprio eco de Deus ressoando no tempo e moldando o futuro. A cada palavra que você pronuncia, uma sinfonia invisível se ergue no reino espiritual. Jesus declarou: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. João 6, 63. Isso significa que suas afirmações não são apenas sons no ar. São sementes de eternidade que germinam no invisível e se manifestam no visível. Quando você repete no íntimo da alma aquilo que Cristo já consumou, você deixa de lutar contra o impossível e começa a caminhar sobre ele. Wallace D. Wattles afirmou: pensar de uma maneira certa é o primeiro passo para enriquecer. Mas Jesus elevou essa verdade a um lugar ainda mais alto. Pensar não basta, é preciso crer e declarar. Suas afirmações matinais são a ponte entre o coração que confia e o mundo que se transforma. Não são frases mágicas, são decretos proféticos, onde o céu e a terra se encontram no som da sua voz. E enquanto muitos despertam presos às correntes do passado, você é chamado a despertar como quem se lembra de quem é em Cristo. Filho, herdeiro, templo vivo do Espírito Santo. Cada manhã é uma oportunidade de escolher se será escravo do medo ou governante do destino. Suas palavras são coroas ou correntes, e a escolha repousa em seus lábios. Joseph Murphy nos ensinou: a repetição de afirmações forma hábitos de pensamento, e hábitos de pensamento moldam o destino. Mas Cristo já havia plantado essa revelação quando disse que do coração procedem as fontes da vida. O que você declara não é apenas um reflexo do que sente, é uma arma para transformar o que sente e criar um novo estado de ser. Então, respire fundo e sinta o poder que habita dentro de você. Não espere mais pelo milagre distante. Ele já está em seus lábios, em cada frase que ousa afirmar pela fé. O universo responde, os céus registram e sua alma desperta para a verdade. Em Cristo você já possui tudo. Basta declarar. A cada respiração sua, há um chamado silencioso ecoando desde a eternidade. Lembrando que a vida não é uma espera, mas um desabrochar contínuo. As palavras que você declara não se perdem no ar. Elas retornam como ecos sagrados, moldando a realidade ao redor do seu ser. Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Mateus 21, 21. O impossível não é uma barreira, é apenas um convite para a fé falar mais alto que o silêncio do medo. E enquanto sua mente tenta compreender, sua alma já sabe. Toda afirmação que nasce do coração alinhado ao Cristo é uma chave que abre portais invisíveis. Neville Goddard afirmou: sentir é o segredo. E essa sensação é a vibração do céu dentro de você. Não é sobre repetir frases como quem lança pedras ao vento, mas sobre vestir cada palavra como um manto real, como quem caminha já possuindo aquilo que declara. Talvez você ainda se pergunte se é digno de manifestar abundância, se merece ver a promessa se cumprir em sua vida. Mas o Espírito responde em suavidade: filho, tudo o que é meu é teu. Lucas 15, 31. A dúvida grita, mas a graça sussurra. E no fim,
É o sussurro que constrói eternidade. Como disse Florence Scovel Shinn, as palavras do homem são varas com as quais constrói sua própria prisão ou abre sua liberdade. O que sai dos seus lábios não é neutro, é destino em movimento. Veja, não há distância entre você e o milagre. A cada manhã, ao afirmar a vida de Cristo em você, você se torna o próprio campo fértil onde o impossível floresce. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia morto ressurge em cor e luz. Suas palavras não apenas descrevem o mundo, elas o recriam. Você não é vítima da espera, mas criador com o Criador, co-herdeiro da promessa, testemunha viva da abundância de Deus. E assim, cada declaração se transforma em uma oração secreta, cada oração em uma semente, cada semente em um jardim eterno. Você não está apenas ouvindo palavras, está sendo lembrado de quem é. Há uma chama acesa dentro de você que jamais poderá ser apagada, porque sua origem não está no tempo, mas no próprio coração divino. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Esta não é apenas uma promessa distante, é a realidade que você ativa a cada manhã. Se algo dentro de você arde agora, não ignore. Permita que essa chama continue viva, se espalhe e toque outros corações. Deixe sua voz se unir à nossa. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, não como quem cumpre um gesto, mas como quem responde a um chamado divino. Pois esta caminhada não termina aqui. Ela apenas se expande. O eco desta verdade continuará ressoando em sua alma, lembrando dia após dia que em Cristo toda afirmação já carrega o sim e o amém da eternidade.